Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoamos os que nos tenham ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Perdoai-nos, ó Pai, As nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vós deveis rezar assim. Amados irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje vai nos ensinar a rezar. Vai dizer que no início, antes de nos ensinar a oração, Jesus vai dizer que o Pai ouve as nossas orações de diversas maneiras, mas vai destacar que é importante saber que não precisamos gritar para Ele ouvir. Não é a multiplicação de palavras que vai com certeza fazer com que Deus atenda as nossas orações, até mesmo porque Deus sabe do que nós precisamos. Quando a oração é sincera, com certeza ela chega até Deus, mesmo quando a fazemos no silêncio do nosso quarto, sem que ninguém perceba. Muitas vezes uma oração escandalosa não é uma oração sincera que quer nos levar a uma comunhão com Deus. Às vezes por vaidade, por querermos aparecer. Não devemos rezar para que os outros vejam que estamos rezando, mas apenas para Deus. E é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Jesus vai dizer: vós deveis rezar assim. Ele nos ensina então a oração do Pai Nosso, uma oração tão bonita. E esse texto do Evangelho de Mateus está justamente no coração das bem-aventuranças. Um texto, uma oração tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, eu diria comprometedora. Nós tivemos a oportunidade de celebrar há pouco tempo o ano da oração, e a igreja nos propunha rezar e também meditar e estudar a oração do Pai Nosso. Nós tivemos em várias
comunidades, em vários momentos, nos aprofundar nessa oração. E a gente viu o quanto essa oração é comprometedora. Eu penso que a oração do Pai Nosso, mais do que uma oração, é um projeto de vida. Que se nós realmente colocarmos esta oração em prática, se nós realmente praticarmos o que rezamos, estamos no caminho certo de conversão, de profunda conversão. Então, uma oração tão simples, mas tão profunda, tão poderosa, porque não foi qualquer pessoa que nos ensinou essa oração, foi o próprio Jesus. Então, com certeza é a mais poderosa das orações, mas também penso eu que é a mais comprometedora, que nos chama à conversão. Então, Jesus aqui nos ensina a rezar, nos ensina que rezar supõe um coração também livre das maldades, livre de rancor, ódio, mágoa, ressentimento, né? Quem reza a Deus sem conseguir perdoar seu irmão mostra ser uma pessoa incoerente. Jesus ensina a oração, mas a gente percebe que ele insiste no perdão. A oração do Pai Nosso, ela é composta de 7 petições, não é isso? As 3 primeiras relacionadas a quem? A Deus. Aqui nós temos uma hierarquia de valores no reino. Primeiro Deus, e depois as outras relacionadas às nossas necessidades. São 7 petições. As 3 primeiras relacionadas a Deus, isso para mostrar na hierarquia de valores do reino que Deus deve ser o centro, deve vir em primeiro lugar na nossa vida. E depois sim, as outras 4 petições relacionadas às nossas necessidades. Mas Jesus busca destacar justamente a questão do perdão. O que a gente reza no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus destaca aqui no Evangelho uma das petições do Pai Nosso que é muito importante, que é o pedido de perdão. Porque como é que a gente vai se relacionar com Deus se estamos fechados entre nós? Como é que nós vamos entrar em comunhão com Deus se não somos capazes de fazer comunhão entre nós? Por quê? Porque estamos marcados, tomados pela mágoa, rancor, ressentimento. Então, quando rezamos o Pai Nosso, colocamos uma condição para Deus: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não conseguirmos perdoar, não nos esforçarmos ou não queremos perdoar a quem nos ofendeu, estamos também dizendo para Deus não nos perdoar, pois pedimos nesta oração que Ele nos perdoe da mesma forma que perdoamos aos outros. Então eu fico pensando que muitas vezes a gente reza essa oração e a gente não se dá conta da seriedade desse pedido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Fico imaginando, né? Se a gente coloca essa condição, se realmente somos perdoados, porque nós perdoamos do mesmo modo, né? Quando a gente olha nosso relacionamento entre nós, será que nós estamos colocando em prática esse mandamento de nos perdoarmos uns aos outros? Então, se uma oração não leva à transformação das nossas relações com o próximo, ela também não melhora a nossa relação com Deus. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Quantas vezes eu e você somos mentirosos? Quantas vezes somos mentirosos? Porque falamos que amamos a Deus, mas infernizamos a vida do próximo. Não conseguimos amar, não conseguimos perdoar. Quantos cristãos católicos que estão na fila da comunhão, mas não foram capazes de dar o perdão, liberar o perdão? Sempre quando vem confessar comigo, a penitência é essa: perdão. Se não tem perdão,
não tem arrependimento, não tem reconciliação, então desculpa. Se você vai se confessar, mas não está disposto a perdoar, nem vá confessar. Porque como é que você vai receber o perdão se você não perdoou? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, meus irmãos, é preciso que a gente se converta. Isso é muito sério para a nossa vida e para a nossa salvação. O perdão. E quando a gente é livre para perdoar, com certeza, mais livre ainda para nos relacionar com Deus, o absoluto da nossa vida e da nossa existência. Então, no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus busca falar sobre o perdão, algo fundamental na nossa prática religiosa e na nossa vida de oração. Como é que vou entrar em comunhão com Deus se estou fechado na comunhão com o irmão? Tem alguma coisa que atrapalha a minha vida de oração. Então, não é capaz de ter uma oração sincera com Deus se realmente está fechado ao perdão. Uma oração com o coração cheio de mágoa, rancor, ressentimento, não é uma oração que agrada o coração de Deus. Se Deus nos perdoa por erros e pecados grandiosos, por que será que a gente tem tanta dificuldade em perdoar o outro? Lembra quando Pedro pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes? E aí Jesus conta uma historinha, não sei se vocês lembram, de um patrão, de um empregado que devia uma quantia impagável ao patrão, e ele pede então perdão e o patrão perdoa. E esse mesmo empregado que foi perdoado por uma dívida impagável, quando encontra um colega que devia a ele uma mixaria, ele não perdoa. Somos nós que fomos perdoados por Deus. Deus que nos perdoou, que nos perdoa, mas nós que muitas vezes não somos capazes de nos perdoar uns aos outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia de hoje, nós somos convidados a fazer então um grande exame de consciência, né? A fazer memória, e a partir dessa memória perceber quais são as pessoas, quais são as situações que eu preciso perdoar. Quais são? Quem que eu preciso perdoar? Às vezes está na sua casa, algum familiar, um amigo, pessoa que você rompeu e nunca mais se relacionou, matou no seu coração. Às vezes nós somos homicidas, porque matamos o outro dentro de nós. Então, quem são as pessoas que você precisa hoje perdoar? Quais são as situações que você precisa perdoar? Então, hoje o Evangelho nos interpela, ou melhor, nos convida a fazer memória dessas situações, desses sentimentos, e exorcizá-los de dentro de nós, expulsar do nosso coração, mesmo que isso permaneça na memória. Tem como tirar da memória? Perdoar não é esquecer, a não ser que você caia, bata a cabeça e esqueça tudo, né? Tem algum problema, mas se você tem uma mente saudável, você não vai esquecer aquele que te feriu, te magoou. Então, perdão não tem a ver com lembrar ou não lembrar, esquecer ou não esquecer. Perdão tem a ver com o coração, é um departamento do coração, enquanto o esquecimento é da memória. Então, tirar do coração não significa tirar da memória. A memória é o local que registra os acontecimentos da vida, e não tem necessariamente a ver com o perdão. Perdão é algo muito mais profundo. Jesus disse que é preciso perdoar o irmão de coração. Perdoar o irmão de coração. Eu perdoo, mas quero que ele se lasque, não é isso? Eu perdoo, mas quero que ele se lasque. Será que perdoou de coração? Então, às vezes a gente tem que ser muito honesto e perceber: será que realmente eu perdoei de coração meu irmão que pecou contra mim? E eu penso que o ato de perdoar é sempre um ato de libertação. Perdoar talvez não porque o outro mereça, é porque eu não mereço. Eu não mereço ser escravo, de viver nesse cárcere emocional altamente destrutivo. Destrói a minha alma, me adoece. Quantas pessoas que adquiriram, somatizaram e trazem doenças, e doenças graves, porque por falta de perdão. Perdão também é cura, meu irmão. Então, às vezes não somos curados, não somos libertados, por quê? Porque insistimos em não perdoar. E vivemos trancados nesse cárcere emocional que nos destrói, que tanto mal faz para a nossa alma.
Então perdão é também possibilidade de sermos livres para falar com Deus, adorar a Deus, entrar em comunhão com Deus. Então é preciso tirar do coração tudo aquilo que nos impede de ir ao irmão e de conceder o perdão. Perdão, então, é algo muito profundo. Há quem esquece, mas não perdoa, e quem perdoa, mas não esquece. Então peçamos hoje, eu termino, peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a rezar como convém, com palavras poucas, mas com coração grande, e que Ele nos conceda a graça do perdão generoso.